Olá, bem-vindos ao podcast Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras, o podcast que une Portugal e Brasil. Muitas mulheres sentem que cada vez têm mais trabalho e mais tarefas. Muitas delas sentem que não dedicam tempo suficiente e de qualidade à sua família e às atividades que gostam. Uma das soluções pode passar por aumentar a produtividade. Hoje é disso mesmo que vamos falar, portanto fiquem connosco até ao final, vai valer muito a pena. Eu sou Marlene Costa, sou coach especialista em ajudar mulheres que já foram vítimas de assédio moral no trabalho a aumentarem a sua confiança e autoestima. E como habitual, estou aqui com. Olá, eu sou o Wagner de Araújo. Ajudo mulheres a conquistarem carreira e família sem aquele peso de não dar conta, colocando você no controle. Muito bem. Este podcast é feito para vocês, portanto, partilhem as vossas sugestões, temas que gostariam de ver tratados aqui. Podem colocar aqui na descrição no YouTube ou entrar em contato connosco diretamente através das nossas redes sociais. Estamos aqui para vos ouvir. Olha, a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é a questão da importância da produtividade. Veja, existem alguns mitos que a gente fala sobre produtividade e muita gente acha que produtividade é fazer muito mais, trabalhar muito mais, Mais fazer horas. coisas Uhum, fazer coisas além do absurdo. Ah, vou trabalhar muitas horas. Veja, uhum. produtividade não é trabalhar mais. Produtividade é trabalhar melhor. Sim, sem dúvida. E já que falaste em mitos, Wagner, selecionei aqui quatro para nós falarmos aqui um bocadinho. Mitos que são crenças também, se a pessoa acreditar naquilo, vai fazer, e pronto, e não é ser produtivo. Um deles é, estar ocupado é sinónimo de ser produtivo. Pode não ser. Não. Estar Produtividade, ocupado não é ser produtivo. Muitas vezes a gente passa o dia inteiro fazendo um monte de coisas e que nós não estamos fazendo absolutamente nada, porque a gente acaba procrastinando, a gente pula de uhum, uma tarefa para outra, começa um monte de tarefas, está constantemente ocupado, mas não tem um resultado efetivo. claro. Produtividade é eficácia, é a eficiência no trabalho, não é a quantidade de trabalho. Nós podemos estar a fazer muita coisa e chegar ao fim do dia. O que é que nós fizemos? O que nós fizemos contribuiu para o nosso objetivo? Muitas vezes. É, eu até gostaria de trazer uma analogia sobre Uhum, eficiência e eficácia. As pessoas acham que eficiência e eficácia é a mesma coisa. uhum, Eu vou usar uma analogia rapidinha, mesmo porque, assim, nós temos aqui a fama de que no Brasil tudo se fala de futebol, e é claro, eu não vou fugir, uhum, o fato de ser brasileiro. Se a gente pensar num jogo de futebol em que um time atacou o tempo todo, durante os 90 minutos, atacou, foi várias vezes, jogou muita bola no gol e não fez gol. Esse time foi eficiente. O outro time, por outro lado, ficou ali o tempo todo, e num determinado momento ele consegue lançar uma bola no gol. Esse time foi eficaz. Um foi eficiente, mas não foi eficaz, ou seja, trabalhou muito, mas não resolveu. O outro trabalhou pouco, resolveu. Não foi da melhor maneira. O bom é quando se junta as duas coisas. Você trabalha de forma inteligente e produtiva, e, claro, você tem no final do seu tempo de trabalho, do seu turno, resultados efetivos daquilo. Então, trabalhar muito não é ser produtivo, e ter resultados não é ser produtivo. Você precisa ter as coisas de forma inteligente. sim, claro que sim. O segundo mito, fazer muita coisa ao mesmo tempo. Uma pessoa que faz muita coisa ao mesmo tempo é mais produtiva. Não. Isto porquê? Porque nós vamos dispersar o foco. Se estamos a fazer muita coisa, não vamos ter foco numa só coisa. E das duas, uma, ou não somos produtivos porque nunca conseguimos terminar a tarefa porque estamos sempre a interromper para fazer outras, e mesmo a qualidade do trabalho não vai ser a mesma. Portanto, para ser produtivo, convém focar-nos numa única tarefa. Temos 5 tarefas para fazer durante o dia. Vamos fazer uma de cada vez. Quando uma estiver terminada, passamos para a outra, mas ter foco nessa tarefa. Concordas, Perfeito, Wagner? perfeito, Uhum. Sim, perfeito. Não, ok, não, acho que não tenho muito a acrescentar. Tarefa focada, não, você pode trabalhar pouco tempo, mas trabalha de uma forma focada e intensa. claro. Até porque o foco demora algum tempo ou seja, o nosso cérebro demora algum tempo a focar numa tarefa.
Portanto, se estivermos sempre a mudar, vamos ter ali sempre um tempo em que o nosso cérebro está ali ainda a focar na tarefa, portanto, vamos perder ali ainda, ainda algum tempo. Depois, outro mito, trabalhar mais horas aumenta a produtividade. Muitas vezes até ao contrário, porque trabalhar mais horas a pessoa vai estar mais cansada, mais estressada e não vai ser tão produtiva, nem a qualidade do trabalho vai ser tão boa. Aliás, para uma pessoa ser produtiva, até deve descansar, fazer pausas para, para estar melhor, mais relaxado, para ser mais criativo, mais produtivo. Olha, a questão do aumento de carga de trabalho, ela faz sentido quando é uma coisa pontual. Existem situações pontuais na nossa vida em que a gente precisa trabalhar, às vezes, um dia, uma semana, 15 dias, um mês que seja, você trabalha mais intensamente por conta de um projeto, por conta de uma urgência, por conta de uma necessidade Uhum, muito específica e muito pontual. A única coisa que a carga de trabalho maior aumenta é o cansaço e a ineficiência. uhum, Porque, é assim, vamos pegar um pouquinho aí de neurociência. Quando você está cansado, você tende a ter decisões piores. Tanto é que existe uma pesquisa que mostra que juízes, né, que quando eles precisam tomar determinadas sentenças para libertar prisioneiros, por exemplo, para dar aquele habeas corpus ou para uhum, dar relaxamento de prisão, alguma coisa assim, no começo da manhã, ele tem um tipo de análise, é quando os prisioneiros eles têm a maior uhum, tendência de saírem soltos, e no final do expediente dele, ele já está muito cansado, ele passou o dia inteiro decidindo, e aí as decisões são piores. É quando as pessoas tendem a ter relacionamentos, traem os seus cônjuges, quando você chega muito cansado em casa, é quando você não consegue ter uma alimentação saudável, você não uhum. consegue seguir rotinas. Então, indo totalmente naquilo que você está falando, a única coisa que aumenta quando você tem a carga de trabalho é a piora de vida, é a falta de qualidade e a falta de produtividade. Claro, claro que sim. Até agora tenho aqui um exemplo relacionado com o nosso podcast. Quando nós começámos a planear aqui as filmagens, nós fazemos as filmagens, fazemos as gravações ao sábado de manhã. Eu lembro que uma vez tinhas sugerido fazer durante a semana. É assim, nós temos uma diferença horária de 4 ou 3 horas, depende da altura do ano. Ah, ou seja, no meu caso, ia ser mesmo no finalzinho do dia. É assim, eu já ia estar muito cansada. Eu disse que não, à semana é muito difícil. É melhor manter-me no fim de semana, porque senão no final do dia não ia correr muito bem. Precisamente por É essa isso. questão, não é? Estamos um dia todo a trabalhar e chegar ao fim do dia, gravar o podcast não ia ser boa ideia. E a gente tem gravado bem cedo, a gente grava de manhãzinha, até porque a gente é literalmente, pelo menos para mim, é a primeira tarefa do dia. Então, eu acordo assim, eu tô tinindo, né? Não tá com aquela pressão de todas as coisas que eu fiz durante o dia, as pressões de coisas que fazer, conta para pagar, necessidades a serem atendidas. Então, é um horário excelente para gravar o podcast, né? É E assim, também tem a questão de considerar aí a nossa diferença de fusos horários, né? claro, claro. Muito bem. A outra crença que eu aqui tinha é ou se nasce produtivo ou não. Mas não é bem assim, porque a produtividade pode-se treinar. E aliás, o coaching até pode ajudar a pessoa a ser mais produtiva. Foi legal isso, porque a habilidade de ser produtivo, ela não é uma habilidade, não é igual a cor dos olhos, que ou Uhum, você tem olho verde, ou tem olho azul, ou tem olho castanho escuro, como o meu. Não é isso. Ah, Tem pessoas que têm mais facilidades. Dependendo, do perfil comportamental dessa pessoa, ela vai ter mais facilidade ou mais dificuldade para isso. Porém, é uma habilidade totalmente treinável. Pessoas que uhum. são desorganizadas, elas podem treinar a organização. Tem pessoas que nascem naturalmente organizadas, que nascem naturalmente focadas. As outras estão condenadas a Hum. serem um fracasso? Não, elas podem treinar. Exige um pouco mais de paciência, um pouco mais de resiliência? Exige, mas é totalmente treinável. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Pronto, eram estas crenças que eu aqui tinha para falarmos aqui neste episódio. Tens mais alguma? Conheces mais alguma, Wagner? Eu tenho, na verdade, eu tenho
uma coisa para falar que é assim, as tarefas nunca terminam. Eu já tinha até falado isso num outro vídeo. Sim, Então, como ser produtivo se as tarefas nunca terminam? Dando foco às coisas, né? Eu, eu lembro de uma coisa que nós conversamos no começo no começo, antes da gente entrar na gravação, e depois sim. da tua dica eu trago para poder complementar. Ok, muito bem. Então vamos ser produtivos e vamos passar já para as dicas, para ajudar as pessoas Maravilha, a serem mais produtivas. com certeza. Ok, como sempre, temos aqui 5 dicas e temos uma extra hoje. Portanto, fiquem connosco até ao final, vai valer muito a pena. A primeira dica: prioriza as tarefas e defina prazos. Pronto, muitas pessoas têm alguma dificuldade, primeiro, em priorizar as tarefas e definir prazos. É importante terem uma agenda e colocarem prazos, colocarem as tarefas que têm que fazer e os prazos, e depois definir o que é urgente e o que é importante. O que é urgente? É uma tarefa que precisa de uma ação imediata e que tem consequências se não a fizermos. O que é importante? É uma ação que nos leva ao encontro do nosso objetivo, seja ele qual for. Portanto, é importante, lá está, terem as tarefas todas definidas, terem um prazo e definirem o que é urgente e o que é importante e, obviamente, começar por essas. Tens aqui algum Maravilha. comentário, Wagner? Isso que a Marlene acabou de falar agora é conhecido também como matriz de Eisenhower, que é Sim. uma matriz de 4 quadrantes e ela te ajuda. Quando você desenha essa matriz, é bem simples de utilizar. Você pega todas as suas tarefas, você lista as tarefas todas, e aí você coloca nos quadrantes devidos. E aí você vai chegar à conclusão que tem coisas que você precisa fazer, porque é urgente e é importantíssimo, você precisa fazer Uhum, agora, senão as coisas saem do trilho. Tem coisas que são importantes, mas, ou seja, você consegue colocar na agenda, você consegue planejar aquilo, e você vai chegar à conclusão que tem coisas que não são importantes e você deve descartar. E tem coisas que você pode passar para uma outra pessoa fazer. Você pode delegar. E a matriz de Eisenhower ajuda muito a fazer isso. uhum. Sim, sem dúvida. A segunda dica: organizar o espaço de trabalho. Se nós pensarmos no tempo que perdemos a encontrar coisas, encontrar documentos, encontrar objetos, se nós tivermos um espaço de trabalho devidamente organizado, onde sabemos onde estão os documentos que precisamos, as ferramentas que precisamos, é importantíssimo. Façam mesmo este exercício. O tempo que vocês perdem, e nós também, que nós perdemos, é encontrar coisas, em procura de coisas, de documentos. Costumas É, perder muito tempo, Wagner, eu acho que é com este muito tipo legal. Acho que de. o exemplo, eu acho que o maior exemplo que a gente tem para falar isso é quando aquela situação em que você está atrasado. E aí você está saindo de casa, por exemplo, por um compromisso e você chega na porta e fala, ai caramba, eu esqueci de tal coisa. Aí você volta para dentro de casa para pegar a carteira. Ai, esqueci a chave do carro. Aí você volta para dentro de casa para pegar a chave do carro. E aí você vai lembrando de coisas ao longo, antes de chegar, quando você chega no seu destino, você descobre que você esqueceu algo. Então, se você vai sair no dia seguinte para fazer qualquer coisa, e você deixa tudo ali no local fácil, ou se você já tem o hábito de colocar as coisas em determinados locais, você já pega, já resolve tudo. Eu vou dar um exemplo porque assim, além de coach, eu também sou desenvolvedor, eu sou analista de sistemas. Eu, é visível quando eu preciso fazer alguma coisa e antes eu paro e organizo todas as minhas tarefas, eu sei Hum, exatamente o que eu preciso fazer, coloco numa. E não precisa de ser nada complicado, às vezes eu pego um bloco de notas e coloco os passos que eu vou seguir. E não é uma receita, é uma sequência de passos. E o simples fato de eu colocar essa sequência de passos, eu consigo terminar as coisas com muito mais facilidade, muito mais celeridade, porque o pensamento já está organizado. Então, uhum, o simples fato de você organizar o seu pensamento, ou a sua mesa de trabalho, ou, na melhor das hipóteses, os dois, as coisas fluem, você perde muito menos tempo. claro. Sim, fazer o planeamento pode demorar algum tempo, mas é no início, depois vamos poupar muito mais tempo. Sim. Tenho aqui outro exemplo. Quando vamos de viagem, quem é que nunca se esqueceu de alguma coisa? Por exemplo, eu tenho uma lista que já faço antes de todas as coisas que tenho que levar. E depois, quando estou a preparar a mala,
vou checando tudo aquilo que tenho para ver se falta alguma coisa, porque senão, se estiver a fazer a mala à última da hora, sem uma lista, de certeza vai faltar alguma coisa. Ah, certeza absoluta. E aqui em Sim. casa, na última viagem que nós fizemos agora no final do ano, a gente criou um checklist, é, e eu coloquei no Google Keep, que aí eu compartilhei com a minha esposa e com a minha filha, e a gente ia marcando as coisas. E às vezes, quando você coloca as coisas na lista, você acaba lembrando de coisas que você esqueceu de colocar na lista. Sim, Então, certo. isso também vai ajudando. A gente foi checando, saímos daqui com tudo certinho, não esquecemos absolutamente nada. Tinham coisas que nós íamos comprar no destino, mas isso já estava Uhum. programado para ser assim, e transcorreu perfeitamente. Agora experimenta fazer uma viagem a três, para um lugar distante, certeza que você vai esquecer coisas, ou principalmente coisas muito importantes. Claro, claro que sim. Outro exemplo é a lista de supermercado. Sim, Devemos fazer sempre a lista de supermercado, porque senão vamos esquecer de alguma coisa. E depois também há outra coisa, se não tivermos a lista, podemos cair na tentação de comprar coisas que nem precisamos. Pronto, trazer portanto, coisas que não precisamos e esquecer coisas que estamos precisando. exatamente, exatamente. Portanto, o planeamento é tudo, a organização é muito importante. Portanto, a terceira dica é evite fazer várias coisas ao mesmo tempo. Lá está, como já falámos, se estivermos a fazer muita coisa ao mesmo tempo, perdemos o foco e a qualidade do trabalho não vai ser a mesma. É focar numa tarefa de cada vez. Quando terminamos essa tarefa, passamos para a próxima. É simples. Eu vou dar um exemplo. Eu sei que é meio absurdo Sim. o exemplo, mas é assim: imagina uma pessoa que está na sua casa. Você pediu para essa pessoa fazer uma reforma e essa pessoa, eu não sei qual é o termo que se usa em Portugal, mas aqui no Brasil, uma pessoa que faz reforma, que quebra a parede, constrói a parede, a gente chama de pedreiro. Ah, Não sim, nós sei. aqui também. Sim, pedreiro. Uhum. Aí, esse cara é pedreiro, ele é encanador e ele é pintor. Então, quando ele é pedreiro, ele está com aquela roupa toda suja, porque vai cair massa e não sei o quê. Aí ele é pedreiro e aí ele tem que pintar um outro cômodo. Aí ele tira a roupa de pedreiro, aí vai pintar outro cômodo. Aí ele lembra que ele tem que fazer o encanamento de um outro lugar. Aí ele vai, tira a roupa de pintor, coloca a roupa de encanador e vai. Ou seja, ele não consegue fazer nada. Uhum. Se ele terminasse as paredes que ele precisa fazer para depois pintar, para depois mexer no encanamento, ou a ordem que for melhor para se realizar a tarefa, ele conseguiria fazer as coisas numa sequência lógica. Quando você quer fazer, começa um pouquinho, para, começa outro pouquinho, para. Você precisa, o seu cérebro precisa lembrar o que você estava fazendo. E aí você consome Uhum. muito tempo. Quando você troca de tarefas o tempo todo, você precisa parar e lembrar o que eu estava fazendo mesmo. Aí você precisa ganhar ritmo, você precisa ganhar tração de novo. Aí você para, vai fazer outra coisa. O que eu estava fazendo mesmo? E aí, assim, isso consome tempo demais na tarefa. Então, a gente não consegue fazer várias tarefas. A gente faz uma Claro, tarefa para, faz outra tarefa para, volta para a primeira, vai para a segunda, volta para a quarta. Enfim, você acaba não começando muita coisa e não terminando quase nada. claro, claro. É assim, eu considero uma pessoa organizada, mas já me aconteceu muitas vezes estar a fazer um trabalho, alguém telefona, recebe uma mensagem importante, ou a falar, pronto, falo com a pessoa, respondo à mensagem, depois volto, o que é que eu estava a fazer? Depois quase que já nem me lembro o que é que estava a fazer, depois vou fazer outra coisa. Ai não, eu estava a fazer aquilo, deixa-me voltar. E lá está, eu considero uma pessoa organizada, imagina se não fosse. Pois é. É, A gente, pular de uma tarefa para outra impede a gente de conseguir entrar naquele estado que é chamado de flow. Quando você sim, mergulha numa tarefa e consegue fazer ela à excelência. é isso mesmo. Depois, outra dica, evitar as distrações. Lá está, quando estamos a fazer uma tarefa, principalmente se for importante, desligar o telemóvel 1, 2 horas não vai fazer diferença. Desligar aquelas notificações do e-mail, nós estamos a trabalhar e sempre aqui em notificações e perdemos o foco. Se tivermos, imagina, trabalhar em casa, dizer aos nossos familiares, a quem vive connosco, para não nos interromper durante aquele momento. No trabalho, por exemplo, muitas vezes o que acontece no escritório, mesmo sem nos apercebermos, outras pessoas estão a falar à nossa volta e nós perdemos o foco naquilo que estamos a fazer e até mesmo sem querer estamos a ouvir o que os outros dizem. Colocar uns fones, ouvir uma música, ah, portanto, para tentar aqui evitar ao máximo as distrações para estarmos focados naquilo que temos que fazer.
Olha que legal. Você falou sobre evitar as distrações. Só que, quando a gente fala de evitar as distrações, parece inclusive que é antagônico, como a gente falou de fazer pausa. São coisas diferentes. Uhum, E sim. tomar cuidado com as distrações, porque distração é uma coisa que leva à procrastinação. Então, o que que é distração? Ah, você está assim, você está fazendo uma coisa, você entra em flow e você lembra daquela compra no mercado que você precisa fazer. Aí você para e liga para tua esposa, liga para o teu marido, liga para a mãe, para o pai, fala, precisa comprar tal coisa. Aí você está trabalhando e aí você para porque você lembra que você precisa levar o carro no sábado no mecânico. Aí, ou seja, são coisas que ficam tomando, são notificações cerebrais. Ah, eu preciso fazer tal coisa? Pega um bloco de papel, pega o celular, faz uma anotação, continua fazendo. Porque quando você tira da cabeça, aquilo não fica te aborrecendo. Então aí chega uma hora, você precisa parar para tomar um café, para tomar uma água, para ir ao banheiro, para esticar as pernas, e aí você pega 5, 10 minutinhos, cuida rapidinho daquelas coisas, e aquelas coisas pararam de ser notificações da sua cabeça, que também Uhum, atrapalham também tanto quanto a existem. Uhum, notificação do e-mail, do celular, do WhatsApp, do Instagram, esse tipo de coisa. sim, sim, sem dúvida. Ok. A quinta dica, evitar o perfeccionismo. Nós já falámos de perfeccionismo no episódio passado, que é um dos nossos É, sabotadores, e também é um sabotador da produtividade, porque se nós estamos focados em fazer tudo perfeitinho, vamos levar mais tempo e, e lá está, levando mais tempo, podemos não ser tão produtivos. Portanto, mais vale feito do que feito. É assim, no Brasil, nós temos um ditado que é parecido com esse, que é assim, é melhor feito que perfeito. Uhum, Aí eu vou te fazer uma pergunta, eu tenho quase certeza da resposta que você vai me dar. Quantas vezes, Marlene, você não gastou um tempo precioso cuidando de um determinado detalhe que ninguém uhum. percebeu? Ah, sim, muitas vezes, sim, sem dúvida. Você Ninguém olha nota, sim, ficou incrível, é, e não sei o quê. E aí as pessoas, e ninguém, você ninguém fez uma notou. Uhum, apresentação, ou pior, às vezes você cuida de um determinado detalhe, de parte, às vezes, de uma apresentação, de um discurso, ou alguém te corta, ou você esquece de falar, a coisa acontece, você pega um trecho você perdeu horas da sua vida cuidando, pulindo um determinado detalhe, e ninguém nota, ou você, até mesmo você esquece daquilo. sem dúvida. Todos já tivemos casos desses, certeza. Ah, muito bem. Então, e a dica extra, Wagner? Então, tem uma técnica que o pessoal gosta muito, que é chamada de Pomodoro. Bom, vamos lá. Pomodoro, em italiano, quer dizer tomate, né? E na cozinha é muito comum um relógio, um contador, um timer, né? Que tinha um formato de tomate. Você vira o tomate, ele fica contando ali e dispara. A gente hoje não precisa usar um tomate, claro, um relógio de cozinha. Você pode usar o celular. E aí, neste cenário, o celular passaria a ser uma ferramenta. Para que que serve? Normalmente, o pessoal divide slots de tempo de mais ou menos 25 minutos. Você para e fala: eu não vou fazer mais nada que não ser esta tarefa durante os próximos 25 minutos. Aí você faz o que você precisa, você pinta, você constrói, você codifica, não sei. 25 minutos. Aí você para por 5 minutos. Levanta, vai tomar uma água, vai tomar um café, volta, fica mais 25 minutos. E aí trabalha por mais descansa por mais 5 minutos e depois dos próximos 25 minutos, você se dá uma pausa maior, 15 minutos. Funciona para alguns assim. Eu conheço pessoas que, por exemplo, não conseguem fazer de 25, precisam fazer que ele chama de sprints de 50 minutos. Aí ele faz uma sprint de 50 minutos e para 10 minutos. Qual é o risco dessa técnica? Você fazer o primeiro, o seu slot de tempo produzindo, e aí você consegue, porque como você falou, eu vou fazer 25 minutos e não vou olhar para mais nada, você entra em flow. Só que aí a pessoa entra em flow, para, e aí aqueles 5 minutos, se ela não tomar cuidado, vira uma hora. Porque, peraí, deixa eu dar uma olhada Hum, no WhatsApp. Peraí, deixa eu ver uma coisa, eu preciso mandar um e-mail para alguém. E nessa hora, você manda e-mail para aquela pessoa, quando você olha, quando você dá por si, você está dando olhada no Reels, que não tem nada a ver, porque você viu uma propaganda não sei aonde, que te levou para não sei o quê. Então, o perigo dessa técnica
é você se perder nas pausas de 5 minutos. Uhum. Mas aí, assim, é uma lei, você só pode fazer 25. Não. Às vezes, eu não consigo trabalhar 50, mas 25 para mim é pouco. Pode ser que 35 para você seja adequado. Então, é olhar, ser cientista de você mesmo e perceber o que se adequa melhor. Mas você trabalha, faz uma pausa, trabalha, faz uma pausa, trabalha, faz uma pausa, vai Uhum. funcionar melhor. Isso aí tem uma fundamentação na neurolinguística. Desculpa, não é neurolinguística, neurociência, que é Uhum. assim, nós somos, na essência, criaturas coletoras, caçadoras-coletoras. A nossa sociedade evoluiu, o nosso cérebro nem tanto. Então, assim, quando a gente estava ali na beira do rio, pescando, você toda hora olhava para ver se não via um bicho, não via um adversário para te pegar, para transformar você em almoço. Então, a gente não consegue, naturalmente, a grande esmagadora maioria da população mundial não consegue ficar em flow muito tempo. Então, a gente precisa parar, a gente precisa dessas pausas. E essa técnica ajuda justamente essa nossa característica que tende à procrastinação. Então, uma forma de ajudar essa dica seria aí a questão da técnica do Pomodoro. Sim, sim, é importante também dividirmos as tarefas em tarefas menores para começarmos porque muitas vezes, lá está, é aquela questão, nós vemos uma tarefa muito grande e tendemos a procrastinar. Se começarmos a ver tarefas mais pequenas, já vamos conseguir fazer e terminar aquilo que temos que fazer mais facilmente. Muito bem, Wagner. Para o próximo Eu episódio, posso, eu posso, eu posso fazer um comentário aí em cima sim, disso sim, que você sim, falou? claro, É claro que assim, sim. eu moro no 12º andar. Uhum. Já aconteceu algumas vezes é raro, mas acontece, de acabar a luz em São Paulo, pelo menos na minha região, e não ter elevador para chegar até o 12º andar. Uhum. Então, é o seguinte, você fala assim, e já aconteceu comigo algumas vezes, tá? Chegar em casa, tá chegando eu e minha esposa em casa, a gente olhar e falar assim, nossa, tá sem luz. A gente dá meia volta e ir para casa da minha sogra. Já aconteceu isso, a gente pega o carro da minha volta e vai para casa da sogra. E assim, você precisa fazer aquilo, não tem jeito, divide em tarefas menores. A gente subiu os 3 primeiros andares, descansava um pouquinho, conversava um pouquinho ali, subia mais três. Quando a gente percebia, nós não tínhamos subido 12 andares, nós tínhamos subido 3 andares em blocos de 3 andares. Então, subir 3 andares é sempre muito mais fácil do que subir 12 andares. Isso funciona para qualquer coisa. Claro, claro que sim. Muito bem. Então, no próximo episódio vamos falar sobre. Bom, no próximo episódio vamos falar sobre um assunto que, é assim, eu e a Marlene, a gente gosta bastante, que é sobre perfil comportamental. E eu Uhum. já trouxe alguns spoilers aqui ao longo dos nossos episódios, porque, assim, saber o perfil comportamental das pessoas, o seu próprio e das pessoas no seu redor, você vai ver, vai te ajudar muito, tanto, Uhum. tanto profissionalmente como pessoalmente. É importantíssimo, sem dúvida. Portanto, não podem perder o próximo episódio. Se gostaram deste episódio, subscrevam o nosso podcast, encaminhem para outras pessoas e, e mais uma vez, obrigada por nos seguirem, pela vossa companhia e até para a semana. Obrigado e até a próxima semana. Obrigada.